Então, boa tarde a todos. Assim, eu estou numa missão, na verdade, muito boa, porque tem 3 pessoas que são feras e que cada uma consegue compor o que a gente vai falar. No meu papel de mediadora, na verdade, eu só queria levantar que quando a gente fala de dados abertos e transparência em governo, a gente não está falando de coisas do jargão, né? Dados abertos não são só dados, não são só informações, têm suas características específicas. E quando a gente fala de transparência, né, a gente vai muito mais do que está ali exposto. É muito mais do potencial que essa exposição traz, não só de participação e de tudo que vem com ela. E aí o que eu fiz aqui foi queria deixar umas provocações para as falas de vocês. Então, acho que assim, a gente tem uma discussão que é de potencial, né? Assim, e a gente fala de potencial de dados abertos para a relação governo, terceiro setor, setor privado e sociedade, e também da transparência nesse sentido. Como é que a gente fala da relação dados abertos e transparência, né? Como é que a gente coloca os dois no mesmo lugar? Como é que governos hoje no Brasil estão, se a gente for falar disso? E aí eu estou falando de governo federal, governo estadual e municipal, e aí a gente tem realidades tão diferentes nesse Brasil afora. E eu também queria colocar um outro ponto, que é a questão das regulamentações. Então, se der para falar também sobre isso, ótimo. Então, eu aproveito já para ganhar tempo, para a gente se aproveitar disso, e passo a palavra para a Fernanda. Olá, pronto. Boa tarde a todos e a todas. Bom, são muitos desafios, né, que a Glaucia trouxe. Eu acho que a gente tem que partir, né, de um ponto de compreensão de que a gente tem pelo menos uma década de discussão e de ações de dados abertos no Brasil, tanto da sociedade civil quanto de governo. Em 10 anos, muita coisa se fez, né, em níveis diferentes. Então, o governo federal teve um nível de avanço, os poderes também, legislativo, judiciário, a gente tem desafios muito diferentes. E a gente tem um quadro em que a gente tem que, ao mesmo tempo, avançar em pontos que a gente ainda não conseguiu avançar, e a gente tem novos desafios, porque as tecnologias não param de evoluir, a massa de dados não para de aumentar, e então a gente ainda tem desafios a superar e um potencial a realizar. Eu trouxe aqui 9 pontos que eu acredito que condensa tudo isso. A gente não tem muito tempo, então eu vou só pincelar por esses pontos e depois, na conversa, a gente pode aprofundar. A gente começa pelo básico, assim, que é planejar e abrir. Então, a gente ainda conta muito com a boa vontade de governos para abrir dados. E o lugar que eu falo, né, o meu lugar de origem, eu era da sociedade civil, passei 6 anos em governo, era funcionária de carreira, e agora eu voltei para a sociedade civil, estou dirigindo a Open Knowledge Foundation, a Open Knowledge Brasil, que é uma instituição que atua por dados abertos e transparência, então eu estive dos 2 lados aí do desafio. E o que é planejar e abrir? A gente tem alguns casos muito bem-sucedidos ou que já trouxeram alguns resultados interessantes, que é de a gente entender o que tem de dados no governo para a sociedade poder acompanhar essa abertura, né? Então, catálogos de dados abertos são super importantes. Você mapear que dados tem e depois você fazer um plano junto com a sociedade de falar assim, olha, a gente não tem capacidade de abrir tudo de uma vez e a gente quer entender o que a sociedade mais precisa para desempenhar suas ações, para pleitear mais direitos, enfim, o que quer acompanhar para a gente começar a fazer um processo de abertura. Então, por um lado, mapear, deixar transparente que dados existem porque o processo de abertura ele envolve uma série de desafios tecnológicos, enfim. Então, esses 2 passos, na Prefeitura de São Paulo foi feito um catálogo de bases de dados e sistemas, por exemplo, que virou um decreto municipal. No caso do governo federal, teve um decreto que disse que cada ministério tinha que fazer o seu plano de dados. Quando eu estive na Secretaria Municipal de Educação em São Paulo, eu tive a oportunidade de desenvolver esse plano de dados de forma colaborativa.
Então, chamar as pessoas para construir junto o plano de dados, e, a partir dali, você tem, olha, eu tenho um cronograma em que eu vou abrir esses dados de acordo com as demandas que a gente mapeou, então tem uma metodologia, enfim, sem entrar em detalhes, mas esse básico, que é planejar e abrir, e ir abrindo, né, ainda nos falta, ainda é importante a gente aprofundar. E aí depois tem o segundo ponto é ativar o ecossistema. De nada adianta a gente abrir dados. Bom, quando a gente começa abrindo dados que são mapeados pela demanda, né, que as pessoas dizem que elas precisam, a gente já tem muito mais segurança de que as pessoas vão usar aqueles dados, né, que aquele processo de abertura tem um propósito. Mas, ainda assim, você precisa fazer mais do que isso, né? Você precisa ativar o ecossistema, você precisa realizar hackathons, maratonas, processos de contratação de desafios públicos usando dados. Então, ativar esse ecossistema para garantir que os dados sejam usados. Um terceiro ponto é que a gente ainda, por mais que as legislações, né, que as leis elas não sejam suficientes, elas ajudam muito a gente a avançar e a gente assegurar uma política de Estado e não só de governo. Então, a gente teve a Lei de Acesso à Informação, que muitos aqui já ouviram falar, que a gente já tem 6 anos de implementação, 7, né, indo para o 7º ano de implementação. Mas a lei ela fala muito de transparência passiva, né, que é eu provocar o governo a me fornecer dados. E a gente precisa avançar na transparência ativa, que é aquela em que o governo disponibiliza os dados e você não precisa requisitar. E aí, nesse sentido, a gente precisa de uma lei, né, uma Lei de Acesso à Informação 2.0. A gente precisa avançar nisso, colocar aqueles instrumentos que eu falei, o catálogo, a necessidade de fazer planos de dados colaborativos, começar a falar de formato de dados, porque, quando a gente fala de dados abertos, a gente não está falando só de abrir dados. A gente está falando de abrir dados num formato específico, que eu acredito que também os colegas vão falar mais. O quarto ponto é capacidades estatais. A gente tem, quando a gente cria legislações mais robustas, a gente também cria, a gente começa a instrumentalizar, né, dar instrumentos para o Estado implementar tudo isso. Os Estados Unidos fizeram uma lei de governo aberto, em janeiro desse ano foi promulgada. França e Alemanha já têm uma lei parecida, que falam sobre dados abertos. É diferente de uma lei de acesso à informação. E lá nos Estados Unidos eles falaram assim: cada órgão tem que ter o cara, né, o Chief of Data Officer, o cara, ou a pessoa, né, que vai ser responsável por implementar isso. Então, um técnico responsável em cada órgão por dados e por proteger informações pessoais. Então, a necessidade de criar capacidade para o Estado implementar, porque também não adianta a gente demandar que o Estado abra os dados se a gente não tem pessoal dentro que vai fazer esse processo. E aí, o pessoal que já está dentro, né, o quinto ponto, tem uma certa cultura institucional impregnada ali do secretismo, né, do sigilo, do segredo. Essa cultura do sigilo ela precisa ser transformada ao longo dos últimos 7 anos que a gente teve a Lei de Acesso à Informação. Isso já foi melhorando, mas tem muitos lugares em que isso daí ainda está intocado. Tem até um bingo dos dados abertos que o pessoal faz, processos de abertura de dados pelo mundo, que as desculpas mais comuns: mas eu vou abrir esse dado e esse dado vão interpretar mal, né? Então, tem aí desafios de cultura. Você tem ainda a ciência de dados e a inteligência artificial, que são técnicas, procedimentos que começam a ser implementados mundo afora e que podem ajudar muito a gestão pública, mas que a gente precisa também incorporar essas capacidades. Um 7º ponto, que é algoritmos abertos. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala que tem máquinas, né, programadas para tomar decisões e que muitas vezes não são supervisionadas, ou seja, elas são programadas para aprender e tomar decisões. Esses algoritmos eles estão então servindo como decisores, né, como regras,
e a gente tem uma situação em que muitas dessas regras não estão abertas. Então, a gente tem que falar também em algoritmos abertos, mais do que dados, que é o input dessas máquinas, né, que é a entrada. A gente tem que falar das regras que estão nela, e essas regras são os tais algoritmos, também tem que ser transparentes. Então, a gente já tem uma fronteira aí, né, eu passei dos desafios que a gente ainda tinha desde sempre para os novos desafios. E aí, um oitavo desafio é a proteção de dados pessoais, porque a gente tem cada vez mais coleta de dados pessoais, tanto por entes públicos como privados. Então, é importante que a gente fale também de como proteger. A gente tem a legislação, né? O painel anterior falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ainda tem muitos desafios técnicos de como implementar, de como acompanhar. E é importante dizer que transparência e proteção de dados pessoais não são antagônicos, né? A gente tem uma tendência de falar assim, então agora vamos parar com dados abertos porque para proteger dados pessoais. A cidade de Seattle, por exemplo, determinou já em 2016 que nenhuma base de dados seria aberta sem passar por uma avaliação de risco de dados pessoais, para garantir que nenhum dado pessoal vá ser aberto junto, ou que possa ser acessado, ou que possa ser reidentificado, enfim. Mas essas avaliações elas são importantíssimas para garantir mais transparência, né, para garantir que a gente possa ter segurança no que a gente está abrindo. Então, não são políticas antagônicas. E aí, para finalizar, um outro desafio muito comum, que ainda é pouco percebido, é a soberania de dados. A gente tem fornecedores de tecnologia que vendem serviços e plataformas para governo, que não têm esses códigos abertos, como eu estava falando, então que o governo fica, de certa forma, refém, né, de certas plataformas, e que a gente, como cidadão, não sabe o que tipo de tratamento está sendo dado para os nossos dados pessoais. E aí, para finalizar, com uma provocação aqui para o debate, a gente está falando de fazer o bem, né, de impacto social, e a gente precisa tomar cuidado com uma narrativa que é doações para o poder público de softwares e de sistemas, que falam de educação, de meio ambiente, e que um termo de doação desses aplicativos, em troca disso, pegam os dados pessoais de todos os cidadãos, sem transparência. Enfim, então, acho que a gente tem um desafio aí. A solução, para mim, é sempre mais transparência. Isso também pode ser discutido e remediado. Então, vamos para o debate, né? Obrigada. Fernanda, muito obrigada. Acho que assim, sua fala traz um overview e coloca a gente numa mesma página do que tem acontecido. Então, convido agora o Turicas para fazer sua fala também, por favor. Obrigado. Boa tarde, gente. Antes de começar, só queria saber de vocês, quem aqui já tem familiaridade com dados, já trabalha com dados abertos, talvez já tenha feito alguma coisa com dados, por favor. Legal, bacana. Então, quando a gente fala de transparência, de uma maneira mais genérica, né, a gente tem esse conceito de dados abertos, e, para quem ainda não conhece, a ideia dos dados abertos é que sejam dados que qualquer pessoa pode utilizar, para qualquer finalidade, seja com fins comerciais ou não. E os dados abertos são muito importantes para a transparência pública, né? A transparência não engloba só isso, mas ter, por exemplo, dados de gastos, né, sei lá, da cota dos deputados, é importante para a gente conseguir exercer um controle social sobre isso. Então, os dados abertos são importantes não só para a população, de alguma forma, verificar, né, se, por exemplo, a gente está utilizando o dinheiro da forma correta, se existem ou não casos de corrupção ali, mas também para engajar a própria população a entender o que está se passando e, de alguma forma, até contribuir com o debate, né? Então, isso a gente chama de controle social. E um exemplo que eu posso dar aqui é um projeto, inclusive, da Open Knowledge Foundation, que é a Operação Serenata de Amor, que eu já acompanho desde o comecinho, que, basicamente, a galera começou a utilizar a inteligência artificial com os dados justamente da cota parlamentar dos deputados, né, para verificar gastos suspeitos. E qual é o impacto disso? Hoje, depois que a Rose, que é a robô, que começou a tuitar os gastos suspeitos dos deputados, né, depois que ela começou a expor, né, essas suspeitas, o gasto médio com o almoço caiu. Então, a galera viu que, opa, tem gente olhando para isso aqui, né, então vamos gastar menos, né, de acordo com realmente o que a gente pode gastar. E esse controle social é importante não só para a população que
vai se engajar nisso, mas para o jornalismo de maneira geral, né? Hoje a gente tem um movimento muito grande de jornalismo de dados, que, enfim, precisa, né, de dados, e boa parte desses dados são dados que vêm de instituições públicas, né? E, enfim, os dados abertos acho que são muito importantes para a gente ter uma democracia plena, né? Porém, né, nem tudo são flores, infelizmente. Então, a forma como esses dados são disponibilizados, muitas vezes, não facilita o trabalho de quem vai utilizá-los. E eu programo desde os 14 anos de idade. Então, assim, se eu precisar criar um programa para automatizar um processo e baixar milhares de arquivos e depois converter tudo, para mim isso é tranquilo, faço isso todo dia. Né? Mas para uma pessoa que talvez não tenha tanto conhecimento tecnológico assim, ela pode, né, estar limitada ao acesso a esses dados. E eu criei um projeto chamado Brasil I/O, que no nosso manifesto, uma das coisas que a gente tem lá é que se a gente, de alguma forma, limita o acesso aos dados públicos, né, se, por exemplo, eu disponibilizo um dado em PDF, enquanto poderia ser uma planilha, né, e aí vai dificultar eu fazer algum tipo de análise em cima disso e tal. Ou se, por exemplo, eu disponibilizo milhares de arquivos em vez de um arquivo só. Tudo isso acaba dificultando o acesso, né, de pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento tecnológico assim. E essa dificuldade acaba criando barreiras para a transparência. Então, apesar do dado estar disponível, ele não está utilizável, né, ele não está acessível. E a gente costuma dizer lá no nosso manifesto do Brasil I/O, que é um projeto colaborativo, é software livre, tem várias pessoas que contribuem com isso, que se a gente, de certa forma, está limitando o acesso aos dados públicos, a gente está tendo uma certa elitização da democracia. Então, a gente tem, né, transparência, porém, para algumas pessoas só. E isso está ligado não só à qualidade dos dados, mas diversas outras questões. Por exemplo, tem órgãos que não disponibilizam os dados. Daí que a gente faz pressão, utilizando a lei de acesso à informação, para que eles disponibilizem essa informação que a gente quer. Tem órgãos que disponibilizam os dados em formatos horríveis. Né? Se a gente for olhar os rankings, até que o Brasil não está mal na média global em termos de dados abertos. O problema é que a média é baixa. Então, não adianta nada ser o melhor aluno da turma se a média é tipo 3, 4. Né? Na prova, lá, valendo 10, você tirou 5, você está, sou o melhor. Mas não passou de ano, exatamente. Então, assim, tem muita coisa que a gente ainda tem que melhorar, como a Fernanda comentou. A lei de acesso à informação ela é super necessária, mas ela não é suficiente. E esses problemas, né, em geral, eles são causados não porque não querem disponibilizar os dados ou porque querem dificultar realmente as pessoas a trabalharem com aqueles dados. Isso até existe, mas, no geral, não é isso que a gente tem visto. Né? Tem muita questão técnica mesmo envolvida, de tipo não ter um Chief Data Officer em cada órgão, né, que, enfim, precisa disponibilizar dados. Tem questão de recurso mesmo, que muitas vezes os órgãos não contam com alguns desses recursos. Tem a questão que a Fernanda comentou, que é muito importante também, da soberania. Muitas vezes os sistemas, né, os sites, por exemplo, de diversos órgãos, diversas instituições públicas, são feitos por empresas que acabam, por questão de contrato e de outros interesses, dificultando o acesso a esses dados. Né? Por exemplo, empresas que utilizam os dados que são do próprio órgão e vendem isso como produto, né, como serviço para outras empresas. E essa é uma questão muito grave. Né? Então, a gente tem hoje, não sei se vocês já viram, mas já ventilaram, por exemplo, a possibilidade de vender o SERPRO. SERPRO é a empresa pública de processamento de dados do governo federal, SERPRO e DataPrev, exatamente, que tem praticamente todos os dados de todos os cidadãos brasileiros. Então, o cadastro, por exemplo, do CNPJ, do CPF, é o SERPRO que mantém. Né? Então, essa questão de soberania é muito importante e muitas vezes essas questões relacionadas a dados abertos, os problemas de acesso aos dados, estão ligados a esses lock-ins, né, que a gente tem de fornecedores do governo e tal. O que a gente tenta fazer para resolver isso no Brasil I/O, que é esse site, esse projeto que eu criei, é justamente pegar todo o meu conhecimento técnico, né, como programador, e de outras pessoas também, para desenvolver programas, para converter isso tudo e disponibilizar os dados em formatos que as pessoas que não têm, talvez, tanto acesso à tecnologia assim consigam acessar. Né? Isso está sendo utilizado por jornalistas e tudo mais. Então, o que a gente pode fazer com relação a isso? Né? Dado que, por exemplo, eu estou fazendo
essa questão técnica, mas a gente pode fazer outras coisas também. Uma das coisas que qualquer pessoa, principalmente jornalistas, mas qualquer pessoa pode fazer, é utilizar a Lei de Acesso à Informação, que eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas é uma lei que foi criada em 2011, entrou em vigor em 2012, e essa lei dá muito poder para o cidadão, né? Exigir, por exemplo, uma informação que não está no site da prefeitura, lá do seu município, mas que a prefeitura deveria disponibilizar. E esse tipo de pressão, né, acaba mudando também a consciência dos órgãos com relação a isso. A gente teve, no ano passado, um caso que foi muito conhecido, que eu fiz um pedido de acesso à informação junto com alguns amigos, para a Receita Federal, justamente, relacionado ao cadastro dos sócios das empresas brasileiras, e a resposta deles foi basicamente não, mas você pode utilizar esse serviço aqui, e na época eu fiz as contas e custaria R$500 mil a gente ter acesso a esses dados. E, obviamente, não paguei esse dinheiro, mas a gente entrou com recurso e, no fim das contas, a gente conseguiu receber os dados, porque chegou na Controladoria Geral da União, eles entenderam que, sim, esse dado é público, e a Receita Federal mandou uma carta com um pendrive com os dados, que logo eu disponibilizei na internet para qualquer pessoa poder baixar. Então, a gente tem vários problemas, né? E aí isso vai desde quando o dado não está disponível, até quando o dado é muito grande e o site lá do órgão que disponibiliza é lento pra caramba, a ponto de você demorar dias, às vezes, para conseguir baixar o arquivo que você quer. E aí tem a questão do formato, enfim, tem N camadas aí, né, que a gente tem que trabalhar com relação a essa questão de usabilidade dos dados. Eu trabalho bastante nisso, eu acho que esse é o ponto que eu posso, talvez, contribuir mais aqui. O que mais que a gente consegue fazer para melhorar isso, né? Além de forçar e dar visibilidade aos casos utilizando a lei de acesso à informação, além de criar todo esse arcabouço tecnológico para, de alguma forma, melhorar, né, o ecossistema, a gente pode também melhorar a educação tecnológica, né? Por exemplo, eu sou professor e eu dou diversos cursos, principalmente para jornalistas, e tem muito jornalista hoje aprendendo a programar, né, aprendendo a utilizar melhores ferramentas de software, e isso tudo acho que acaba melhorando, né, esse ecossistema, porque mais gente vai conseguir ter acesso a esses dados. Então, era isso que eu queria falar, e a provocação fica justamente essa, que quanto mais a gente, de alguma forma, limita o acesso aos dados, a gente está elitizando a democracia, não está tendo uma democracia plena em que todas as pessoas, todos os cidadãos têm acesso. Obrigado. Obrigada, Turicas. Acho que, né, você aterriza isso tudo com exemplos concretos, e isso ajuda muito a gente a entender. E aí, antes de pedir o Guilherme para fazer a sua fala, eu só queria até trazer um ponto que é dos gargalos, né, que a gente fala. Dado não é para... Assim, a gente tem competências específicas para trabalhar com dados, né? Uma pessoa que não fez ou um curso parecido, não é qualquer um. Então, talvez esse TIF tem tanta importância. E aí, nisso, uma parceria da Aliança, Fundação Lehman, Brava, Humanize e República, junto com o Social Good Brasil, né, a gente está trabalhando nisso para governos, e a gente está lançando... Por que eu falei antes? Porque o Guilherme, né, sabe, está nessa com a gente. A gente lançou um lab de gestão pública, e a ideia é trabalhar com 8 times de governos estaduais para trabalhar e fazer essa imersão e do que a gente pode tirar mais. Então, acho que, né, Guilherme está com a gente nessa, né, Guilherme? Então, por favor, traga seus pontos. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Tá? Obrigado por abrir esse espaço também para o governo do Estado, de uma forma, poder também se manifestar, mostrar quais são os canais de comunicação, né? Que hoje debatemos muito sobre dados abertos, a questão da participação, controle social. Mas e aí, quem é o órgão responsável na administração pública que fomenta e propicia esses canais, né? Por detrás de um site de dados abertos, do portal da transparência, existe uma organização. E caso eu identifique algum problema, com quem que eu dialogo? Com quem que eu posso sugerir melhorias? Então, essa resposta, por isso que temos esse painel, hoje em Santa Catarina é a Ouvidoria Geral do Estado. Tá? Compete à Ouvidoria Geral do Estado tanto desenvolver as atividades relacionadas à ouvidoria ativa e à passiva. Então, a ativa engloba dados abertos e também portais da transparência. Tá? Sei que alguns podem já pensar, mas Santa Catarina tem portal de dados abertos? Realmente não temos no momento. Essa é a nossa missão, iremos construir, iremos reportar para vocês como basicamente um feedback, um relatório de gestão entregue à sociedade, como vocês, nossos gestores, nossos donos, né, da administração pública, iremos dar esse reporte para vocês em como que está, qual que é a perspectiva, a expectativa do governo do Estado para tratar esse tema
nos próximos anos. Tá? Bom, então atualmente, tá, olha como se mudou a estrutura da Ouvidoria Geral do Estado. Tá? Antes conhecíamos a ouvidoria como aquela estrutura apenas reativa, né? A sociedade vem, se manifesta, abre uma denúncia, uma manifestação, e depois recebe uma resposta administrativa da organização informando algo sobre aquilo que você se manifestou. Né? Tomaremos as providências, né? Quase como um telemarketing. Né? Estamos tentando mudar um pouco essa cultura, né? Para também atuarmos de forma mais ativa. Hoje, como vocês podem perceber, nós temos a estrutura, uma gerência de transparência e dados abertos, tá? Temos uma gerência de controle social, onde essas gerências, de forma articulada, irão impulsionar e dinamizar esses mecanismos. Hoje temos muitas ferramentas já disponíveis, onde a sociedade, lógico, por N motivos, tem em certas ocasiões dificuldade para utilizar e consumir e beber dessa fonte de dados, como também tem dificuldades de identificar de que forma ela pode contribuir com a gestão ou se manifestar ou até mesmo realizar uma reclamação. Então temos hoje canal de ouvidoria estabelecido, estamos fazendo uma convergência com a Controladoria Geral da União, estamos fazendo uma convergência de procedimentos, tá? Estamos bem alinhados, tanto que a criação da Controladoria Geral do Estado é nos mesmos moldes do da CGU, tiramos da Secretaria de Estado da Fazenda a área de auditoria, porque aí existia um conflito de interesses muito grande, né? Como que a Fazenda ia se auto-auditar, né? E, na mesma forma, a questão da ouvidoria estava dentro da Secretaria da Administração, de que forma que a Secretaria de Administração, que coordena boa parte dos sistemas administrativos de governo, poderia tratar uma denúncia sobre esses próprios sistemas, sobre as suas competências. Então, desvinculamos isso desses órgãos e trouxemos para uma Controladoria Geral do Estado, que visa dar mais autonomia e ampliar esse espaço e o controle social que possa ser exercido pela própria sociedade. Tá? Então, para destacarmos um pouco, nós temos um certo preconceito no que tange a ouvidoria, né? O que se entende por ouvidoria? Mas a legislação federal e também a nossa estadual, ela trata que a ouvidoria é uma instância de participação e controle social, com vistas a melhorar a prestação e a qualidade dos serviços públicos. Basicamente, os senhores consomem dados e utilizam esses dados basicamente com essa finalidade, né? Poder identificar falhas operacionais, falhas quanto ao atingimento dos resultados da administração pública. Então, a partir do momento que os senhores transformam esses dados em informações, de que forma eu posso sugerir para a administração pública que melhore algum procedimento? E eu respondo para vocês, ouvidoria dos estados, dos municípios e da União. Logicamente, temos ouvidorias já mais avançadas, outras menos avançadas, outras em processo de construção, mas esse é o fórum, hoje é o canal adequado para esse debate, para que vocês possam se comunicar com a administração pública, e a administração pública tem a obrigação legal de se manifestar em até 30 dias no que tange a ouvidoria e solicitação de informações através da lei, 20 dias prorrogáveis por mais 10. E se o Estado vier a negar essa informação para vocês, vocês podem entrar nas instâncias recursais. O primeiro recurso cai para o ouvidor geral do Estado, no caso aqui eu e a nossa equipe que está aqui presente. Temos duas pessoas da Gerência de Transparência e Dados Abertos, o Maurício, que é o gerente da área, que está desenvolvendo essa atividade no Estado. Estaremos aqui disponíveis depois para dialogar com todos vocês. E também o Robson, que é o nosso técnico de sistemas de informação, que está trabalhando com a plataforma em si, que será futuramente a plataforma SECAM, mundialmente difundida, né? Bom, mas o porquê dessa desconfiança do cidadão em tratar com a ouvidoria, né? Nós temos um contexto histórico que nós queremos quebrar um pouco com esses paradigmas. Tá? A ouvidoria por si só surgiu lá na Suécia, lá em 1809, se não me engano, isso mesmo, 1809, com a figura e o conceito de ombudsman. Né? O que isso significa? O representante do povo. Porém, quando isso foi implementado aqui no Brasil, lá no Brasil Império, né? Ele não tinha essa visão de representar e defender os interesses do povo, e sim defender os interesses do rei, ou seja, defender os interesses da administração pública. E temos ainda no DNA de muitas ouvidorias esse conceito aplicado na prática. Por isso que a sociedade tem extrema ressalvas e desconfiança ao tratar e utilizar o canal de ouvidoria. Mas,
desde a Lei 13.460 de 2017, olha o quão recente que trata sobre a proteção do usuário de serviços públicos, desde a Lei de 12.527, que é de acesso à informação, está se mudando muito o comportamento das ouvidorias. Tá? Então, isso é uma provocação que eu deixo, que hoje nós temos uma subutilização em todas as esferas desses canais. Tá? E nós queremos provocá-los para que consumam, bebam dessa fonte, utilizem essa fonte, que vocês receberão efetivamente uma resposta do órgão da administração pública. Tá? Então nós estamos aqui, inclusive, clamando para que vocês participem, usem desse fórum, usem esse canal de comunicação. Tá? Bom, basicamente, então, olha qual é a função do ouvidor estabelecido na 13.460, a legislação federal, que vale para as 3 esferas, União, Estados e municípios. Tá? Temos aqui principalmente a promoção da participação e, com base nessa participação dos senhores, nas manifestações que podem ser denúncias, reclamações, elogios, inclusive, também ocorrem, solicitação de providências e um pedido de informação, nós temos a competência de tratar e defender os interesses de vocês, da sociedade, e fazer essa conciliação e mediação entre o cidadão e a administração pública. Então, nós estamos lá para defender o posicionamento e a manifestação feita pelo cidadão. Então, esse é o nosso papel de mediador e conciliador. E caso identifiquemos algum problema, alguma limitação quanto à prestação de um serviço público, também a instância de sugerir melhorias e indicar alterações na administração, nos procedimentos administrativos. Tá? Então, isso cabe à ouvidoria. Acredito que poucos tinham conhecimento e a dimensão do qual era o papel da ouvidoria dentro dessas esferas governamentais. Né? Bom, temos também a Lei de Acesso à Informação, que traz algumas premissas. Tá? Ela trata como exceção o sigilo e a publicidade como regra. E nós, como ouvidores e as ouvidorias, elas defendem também o posicionamento do cidadão. Tá? É nós que, com um pedido de vocês em mãos, vamos até a área específica, dialogamos com a área e solicitamos, nos moldes que vocês definiram, a abertura dessa informação. E caso o órgão se negue a liberar essa informação, os senhores podem recorrer, e nós também analisamos esse recurso e podemos, inclusive, solicitar a quebra do sigilo dessa informação para a unidade administrativa, que é a detentora daquela base de dados ou daquela informação gerencial. Olha o poder que temos, os canais que temos hoje disponíveis. Né? Bom, e qual é o volume que temos hoje na ouvidoria, tá, do Estado? Olha como ela é subutilizada. Tá? Nós temos, em média, 23 mil manifestações ano. Para um Estado como o nosso, isso é pouco. Tá? A própria União, a Controladoria Geral da União, já reportou o Estado informando, olha, acreditamos que esse canal é subutilizado, Santa Catarina tem um potencial para muito mais. Ainda mais tendo em vista o capital social que Santa Catarina tem, né? É uma das sociedades brasileiras mais maduras quanto à participação social, controle social, temos diversos observatórios, organizações da sociedade civil, mas mesmo estas utilizam pouco esses canais formais de interlocução entre sociedade e Estado. Né? E qual é esse canal? Tá? Nós atendemos desde cartas para pessoas que não têm acesso à internet, visitas presenciais, mas o principal canal, 97% dos nossos atendimentos é eletrônico. Né? Basta acessar o canal ouvidoria.sc.gov.br, escolherem a opção 1 para denúncias, reclamações, sugestões e elogios, ou a opção 3 para solicitar uma informação do Estado. E é dali que se starta toda essa relação com os senhores. Vocês recebem um protocolo, vocês acompanham em que estágio que está essa manifestação, o tratamento dela, e todas as etapas são monitoradas. Tá? Até voltando, o Estado tem um atendimento razoável ao tempo. Tá? Muitos podem achar pouco, né? Pensam, eu gosto de uma resposta imediata. Tá? Mas não, o Estado é um grande monstro, né? Um dinossauro com pernas longas, gigantesco e com os braços do Tiranossauro Rex. Né? Então o poder de ação do Estado é um pouco mais reativo, mas ele não é tão pontualmente
prestado imediatamente, né? Então, levamos um tempinho para reagirmos de forma efetiva, né? Então, o nosso tempo médio de atendimento é de 18 dias para ouvidorias normais e de 9 dias para a LAI. É a metade do prazo exigido por lei. O prazo mínimo pela LAI é 20 dias, prorrogáveis por mais 10, então até 30 dias seria o prazo máximo para o Estado se manifestar oficialmente para o cidadão, né? Bom, e o que teremos de novidade? Uma nem tanto e outra sim novidade, é o portal de transparência. Isso migrou da Secretaria de Estado da Fazenda para também a Secretaria Controladoria Geral do Estado, onde nós teremos a incumbência de aprofundar essa ferramenta. E também sugerimos que os senhores, também provocaremos muitos, através da Gerência de Controle Social, a participação de vocês para que contribuam com a construção desse portal. Sugiram, façam sugestões através do canal de ouvidoria de quais informações vocês, como consumidores dessas informações, sentem falta na nossa transparência ativa. E estamos desenvolvendo, paralelamente a essa transição, o portal de dados abertos, onde deixaremos em formato aberto, CSV, e também utilizaremos a plataforma SECAM para disponibilizar inicialmente tudo que já existe no portal da transparência, para que os senhores consumam, utilizem APIs para poder utilizar essas informações. Olha que cenário interessante, se as próprias organizações sociais ou observatórios sociais puderem criar suas próprias trilhas de auditoria com os dados atualizados diariamente previstos nos próprios portais de dados abertos. Olha que sonho seria isso, né? E esse sonho está próximo e essa ferramenta em breve, no ano que vem, já estará disponível para os senhores, tá? Então, com isso, basicamente, concluímos a nossa fala. Não tinha o time aqui, estou um pouco perdido quanto ao tempo, mas acredito que esteja ainda dentro do prazo. Tá? E todas essas ferramentas, tá, nós estamos tentando mudar um pouco a nossa cultura de não ser somente aquela administração reativa, né? Como diz Guerreiro Ramos, né? O homem reativo. Não, nós queremos também tomar uma ação um pouco mais proativa, nos aproximarmos mais das organizações sociais para que possamos fazer um processo um pouco mais participativo quanto à construção dessas ferramentas e esses canais de comunicação. Tá? Com isso, então, agradeço a atenção de todos e também esse espaço para que nós pudéssemos nos manifestar. Guilherme, muito obrigada. Assim, é importante que a gente tenha aqui, né, todas as perspectivas de todos os lados, e a gente percebe que a gente tem desafio de todos os lados. E não é só da gente ficar num lugar que às vezes é mais confortável, que é falar é culpa do governo ou é responsabilidade do governo, né? Então, acho que tem que olhar para todos esses lados. E, com isso, eu queria aproveitar, eu devia ter feito esse convite desde o início, mas já tem pergunta no app, então, pedir para todo mundo que tiver suas perguntas, ou já mandem pelo app, ou se manifestem aqui. E eu tenho 2 perguntas que eu vou passar para vocês aqui já. Tiago, sobre os algoritmos abertos, softwares abertos, open source. Que regulamentações e cases mundiais existem para obrigar ou para induzir, né, o setor público nessa direção? E como o Brasil está e qual o estágio que a gente está nisso? A outra pergunta que já temos aqui é do Jeremiah, eu acho que eu falei certo. Até que ponto dados abertos são acessíveis e que dados abertos acessíveis precisem passar por filtros de tratamento até chegar na população? Assim, qual é o gap, né, entre dados abertos no conceito e uso imediato? Acho que é isso a pergunta. Acho que eu posso falar um pouco da primeira sobre algoritmos abertos, né, que eu só arranhei o tema, a pergunta do Tiago. A gente tem alguns exemplos no mundo, depois da regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que impulsionou, né, que empurrou muitos países a fazer as suas regulamentações, caso contrário, ficariam prejudicadas no comércio entre os países. Enfim, essa legislação ela fala sobre a necessidade de regular essas decisões automatizadas, né? Na França, teve uma lei específica, que é a Lei Geral da República Aberta, alguma coisa assim, mas essa lei ela diz que não pode haver nenhuma decisão automatizada para o público sem que o código seja aberto, né? Se ele não for transparente, ela não pode ser automatizada. Vou explicar. Lá eles têm que abrir, eles fizeram um catálogo, como eu falei, de todos os sistemas, e eles estão abrindo aos poucos
os códigos e os algoritmos desses sistemas. Então, por exemplo, o sistema que calcula o imposto de renda. Quanto que a pessoa vai ter de isenção, de abatimento do imposto de renda, de retorno, né? Esse código já está aberto. Então, eles têm um repositório, o código que fala da fila, de como que vai designar a fila do ensino superior, né, da universidade, de acordo com a pontuação, enfim, dos candidatos, mas como é que funciona esse algoritmo? Ou você tem um sistema de fila de creche, 100 mil pessoas aguardando creche em São Paulo, né? Agora já é menos, mas como que você vai, quais critérios vão ser aplicados para colocar as pessoas em que lugar da fila? Então, tudo isso são decisões que os sistemas tomam, baseado em programação, baseado num algoritmo, e esse algoritmo, ele, no entendimento dessa lei da França, ele tem que ser aberto para ser uma lei justa. E isso, gente, é um papo muito longo assim que a gente podia ter, porque o Guilherme falou da Suécia, né, do Ombudsman. A Suécia tem a primeira lei de acesso à informação em 1766. E são princípios do iluminismo, né? Naquele momento, o filósofo Kant, falava assim: olha, não tem nenhuma lei que, se uma lei não for conhecida, ela não é justa. Então, se a gente está falando de algoritmos que são uma espécie de lei escrita, né, lei codificada, se ela não for conhecida, ela também não é justa. Então, a gente segue com os mesmos princípios desde o iluminismo. Daí, a gente tem princípios, né, respondendo a pergunta sobre o Brasil, a gente tem esses princípios expressos na nossa Constituição, o princípio da publicidade, o princípio da transparência. O que a gente precisa é começar a interpretar esses princípios a favor desses entendimentos. Então, à medida que avançam os sistemas automatizados, a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, a gente precisa aplicar esses princípios para essa nossa democracia, o nosso Estado. Então, hoje, a gente não tem nenhuma lei expressa sobre isso, a gente tem princípios. A gente precisa, na minha opinião, avançar em ter legislações mais concretas para a gente ficar protegido nessa dimensão também. Oi. Só complementando um pouquinho do que a Fernanda falou, mas já indo para uma outra questão, é muito importante também a licença, né, na compra desse software, mas também na manutenção e na melhoria, né? Então, só complementando isso, não tem diretamente a ver com os algoritmos, mas eu acho que é bem importante a gente salientar, porque nesse momento a gente passa, na minha visão, a gente já teve um pico, né, de utilização do software livre pelo governo, mas a gente está em decadência nesse sentido. Então, cada vez mais o governo está ficando preso com relação às soluções tecnológicas fechadas que são disponibilizadas por empresas, e depois a gente não tem, por exemplo, facilidade de fazer intercâmbio de dados entre essas soluções, aí muda a gestão, muda o software, né, muda o fornecedor, você não consegue migrar aqueles dados, você perde o histórico. Então, tem N questões envolvidas aí também que tem a ver com a utilização do software livre. Com relação à segunda pergunta, que tem a ver com o formato, né, o acesso aos dados, a gente tem N níveis, assim, inclusive no próprio Brasil, eu elenquei todos esses tipos de problema, né? Então, a gente tem desde aqueles órgãos que disponibilizam portais, como, por exemplo, o Portal de Transparência do Governo Federal, que você tem como baixar os dados já em formato aberto, você tem como fazer consultas e baixar o resultado dessas consultas, né? Muitas vezes a quantidade de dados é muito grande, você não vai conseguir, por exemplo, abrir num software de planilha eletrônica uma planilha que tem 40 milhões de linhas, mas você consegue entrar no site, fazer uma busca, e ele te mostra só os resultados, né, que dão match com aquele termo ali que você quer, e aí com isso você consegue baixar só um recorte. Isso já ajuda demais, né, qualquer pessoa que queira trabalhar com isso. Por exemplo, se você quer listar todas as empresas das quais uma determinada empresa X é sócia, em teoria você teria que baixar a base inteira da Receita Federal, né? E isso é uma quantidade muito grande de dados. Então, disponibilizar ferramentas também é um passo importante para o acesso a dados, e tem muitos órgãos fazendo esse dever de casa. Mas tem outros que, por muitas vezes, na minha visão, ignorância mesmo técnica, disponibilizam em formatos ruins. Por exemplo, já tive que fazer algumas matérias em que a gente precisou converter milhares de arquivos PDF em planilhas e depois juntar tudo para conseguir chegar lá, né?
E se eu não tivesse que ter esse trabalho, seria muito mais fácil. Qualquer outra pessoa que não tem conhecimento de programação conseguiria também fazer, né, acessar e fazer esse tipo de análise. Então, a gente tem N níveis, do melhor para o pior, assim, tem um espectro muito grande. Às vezes, a gente tem que lidar com algumas questões de, por exemplo, órgãos que não disponibilizam dados em formato aberto, dados que eles deveriam disponibilizar, a gente tem que utilizar a lei de acesso à informação, e eles vão negar, e aí você tem que entrar com recurso e tal. E muitos órgãos, inclusive, perdem o prazo. Por exemplo, nesse caso do governo de Santa Catarina, que você citou, nossa, maravilhoso, 9 dias. Eu nasci no Rio, né, eu moro em Curitiba atualmente, mas já fiz muitos pedidos de acesso à informação para o governo do Estado do Rio. E eles perdem os prazos, simplesmente. Para pedir a prorrogação, às vezes eles pedem a prorrogação já com atraso. Então, a gente passa por muitos níveis de problemas de acesso. Depois a gente pode conversar melhor, quem fez a pergunta, não sei se está aqui, mas tem de tudo. Em resumo, acho que é isso. Respondido? Guilherme, só antes de você continuar, tem acho que coisas que a gente pode colocar mais para você colocar. A gente tem mais 2 perguntas aqui, uma é da Érica, e fala assim: o governo possui acesso a Big Data para fazer investigações sobre corrupção, crimes estatais. Além desse foco investigativo, quais outros objetivos o governo poderia se relacionar com isso, né? O uso de dados para resolver problemas. Esse é um, eu acho que você pode contribuir. E tem uma outra pergunta do João Henrique, que é: como estão avançando as agendas de governos em dados abertos no Brasil, e se isso sofreu alguma influência com o novo governo federal, com a nova linha do governo Bolsonaro? Bom, quanto ao primeiro questionamento, tá, o governo do Estado vem desenvolvendo uma política interna de compartilhamento de dados a fim de criar esse Big Data. Hoje, a área de auditoria e fiscalização já possui uma base de dados própria, né, para que se faça suas consultas, para que se construa as linhas de auditoria, principalmente aquelas no que tangem a execução orçamentária e financeira, a questão de notas de empenho, a questão de notas fiscais. Isso já possui uma gerência dentro da Controladoria Geral do Estado, que é a gerência de formações estratégicas, que visa realizar essa convergência para que tenhamos uma base de dados internamente na Fazenda, como também existe uma política estadual, que é essa de compartilhamento de dados, que está sendo desenvolvido, o decreto ainda está no forno, está em discussão interna, que vai ter a participação da nossa companhia de informática, o CIASC, né, para disponibilizar numa plataforma Boa Vista, que eles utilizam, para compartilhamento de informações dentro do Estado, que essa também será uma das fontes, nossa ou não, ainda estamos discutindo e delimitando esse escopo de trabalho, que também será disponibilizado, toda aquela informação não sensível, também será disponibilizada em dados abertos. Tá? E sobre os dados abertos, já entrando na segunda questão, sobre se existe uma política, tá? A CGU vem impulsionando muito isso com os estados. Nessa nova gestão, houve uma transferência, né, dessa competência que antes era do Ministério da Tecnologia e Inovação, que possuía a competência de gerir os dados abertos. A Controladoria Geral da União avocou este ano também essa competência para si. Ela já trabalhava com transparência, trabalhava com ouvidoria, fiscalização e agora também dados abertos. E tem todo o sentido de ser, né? O Estado de Santa Catarina, nesses mesmos moldes, também vai desenvolver nesse mesmo parâmetro. Está dentro da Ouvidoria Geral do Estado a competência de desenvolver a plataforma de dados abertos. Utilizaremos o SECAM, Open Source, tá? Mundialmente difundido. A União também já utiliza, e o que possibilita a migração e consolidação de dados nacionais e subnacionais, estados e municípios, se assim os mesmos também utilizarem a mesma plataforma. Ganhamos muito em escala, né? Também se torna uma rede para se construir novas funcionalidades, novas formas de atuar, então se torna isso de forma mais colaborativa. E o método que iremos aplicar, também estamos em fase de construção dos PDAs, dos planos de dados abertos, junto aos órgãos. Criamos uma matriz de responsabilidade muito similar à citada pela Fernanda, onde teremos pontos focais dentro de todos os órgãos do Estado, que atualmente será a Coordenadoria de Controle Interno e Ouvidoria, terá a competência interna de coordenar essa elaboração dos PDAs, dos planos de dados abertos, com a construção de uma agenda de como subiremos esses datasets, quando, de que forma, já definindo o glossário em torno da descrição do que significa cada informação, para que isso em breve esteja disponível. Como reportamos inicialmente, começaremos pelas informações já disponíveis no portal da transparência, essa migração para também no formato
dado aberto, para uso e reuso da sociedade, né? Começando pela questão da Érica, esse era o meu ponto 5, né, que eu tive que passar muito rápido. Vou desenvolver um pouco mais agora, que era ciência de dados e inteligência artificial, né, um desafio de como o governo pode usar mais isso. Porque o governo coleta muitos dados, né, ele tem muitos dados, mas ele tem uma dificuldade técnica, em geral, de fazer esses dados conversarem internamente entre sistemas. São sistemas legados, sistemas antigos que não necessariamente são interoperáveis, né, conversam uns com os outros. Mas então tem essa possibilidade de melhorar a gestão pública, a eficiência da gestão pública, usando esses dados, né, não só coletar, armazenar, mas fazer alguma coisa com eles. E usar diferentes fontes, inclusive privadas de dados. A gente fala de um fluxo, né? A gente se preocupa com esse fluxo de dados públicos restritos, né, pessoais, passando para os órgãos privados, para atores privados, mas a gente pode ter um fluxo inverso de atores privados colaborando com o setor público, com dados. Então, o setor de telefonia, o aplicativo Waze, por exemplo, tem uma API que disponibiliza os dados dos fluxos dos carros para que qualquer pessoa, inclusive o governo, possa fazer análises. Então, se você quer fazer uma mudança de política de transporte, quer pensar num outro fluxo, enfim, você pode entender onde estão os gargalos e melhorar a política, a gestão semafórica. Tem muita coisa que dá para fazer com os dados, e aí a gente está falando de Big Data mesmo, que são dados gerados, né, a todo momento. Tem os dados do próprio transporte público, que alguns lugares começam a abrir, né? Lá em São Paulo teve a abertura da API do transporte público, que é cada ônibus a cada segundo, né, ele mostra a localização para a gente poder acompanhar nos aplicativos. Enfim, eu acho que tem, sim, experiências de uso, mas ainda tem muito potencial para a gente abrir a cabeça e começar a olhar para isso dentro do governo. Precisa, de novo, de capacidade técnica. E, aí, nesse sentido, eu acho muito legal o laboratório, porque ele incentiva que os próprios gestores façam essa transformação. Porque, quando eu falei, às vezes, de um certo assédio, né, de alguns atores privados para os dados públicos, pessoais, dados privados, né, dos cidadãos, a gente tem... Muitas vezes isso acontece porque são soluções tecnológicas que o governo não consegue desenvolver e prover. Então, se tem uma oferta, né, de doação, assim, fica muito mais fácil de incorporar. Então, é importante fortalecer esse tipo de capacidade para os próprios gestores. E aí, sobre a política, o Guilherme já falou, né, que realmente a CGU assumiu esse ano a política de dados abertos. Eles têm uma trajetória longa, aí, pelo menos desde 2003, de atuar com essas questões. Então, a gente já pode falar que é uma política de Estado que perpassa diferentes gestões. Isso é bom. Por outro lado, a gente tem alguns discursos, né, discursos públicos, do presidente, enfim, das pessoas próximas do presidente, que às vezes negam dados públicos, né? A gente tem institutos de pesquisa que tiveram dados questionados. Então, a gente tem, assim, duas questões para ficar atento. Por um lado, a gente tem uma política que perpassa gestões e que a gente precisa olhar e fortalecer, e que continua fazendo o trabalho dela, a CGU continua fazendo esse trabalho. E, por outro lado, a gente tem um discurso preocupante de negar a importância dos dados, a importância da transparência, e os atores que vêm fazendo estudos com esses dados. Então, a gente precisa ficar atento, né, mas, sim, valorizar os órgãos públicos e os funcionários públicos que vêm fazendo esse trabalho dentro do governo. Só adicionando o que a Fernanda já comentou, a CGU realmente faz um trabalho incrível. Eu acho que a gente precisa, de alguma forma, pegar diversas políticas que são muito interessantes e torná-las políticas de Estado mesmo, para que nas mudanças de gestão, né, não aconteçam retrocessos. Um exemplo desse governo, do governo federal atual: migraram-se os ministérios, criaram-se outros sites,
vários dados não foram migrados. Eu fui procurar, por exemplo, a lista de beneficiários da lei da anistia, esse dado não existe mais online hoje. Eu consegui por outros meios, mas, enfim. Então, a gente precisa estar sempre de olho, porque mesmo que esteja bom, a gente sempre tem que estar questionando, porque sempre virão gestores diferentes que, de alguma forma, vão causar algum retrocesso. Acho que o nosso tempo já acabou. Desculpa. Guilherme, tem algum complemento? Então, gente, assim, eu acho que se deixasse, a gente ia ficar a tarde inteira, né? Eu acho que a gente tem assunto para a tarde inteira, certamente tem ansiedades e perguntas para a tarde inteira, mas a gente tem também outros assuntos interessantes por aí acontecendo. Então, agradeço muito a participação de vocês, agradeço muito o convite do festival para estar aqui e muito obrigada.